Salve, meus queridos amigos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal História Islâmica. E hoje vamos falar de um dos assuntos que, como vocês sabem que acompanham a página há algum tempo e o site do História Islâmica nas outras redes sociais, é muito querido por mim, por diversos fatores, né? Um, porque eu sou nordestino, né? Sou natural de Recife, Pernambuco, e outro, porque eu gosto muito da história da Península Ibérica Islâmica, ou Al-Andalus. E hoje vamos falar sobre a história nordestina da cultura transmitida pelos muçulmanos e a cultura árabe da Península Ibérica no Nordeste do Brasil, e como isso chega aos nossos dias e quais aspectos dessa cultura a gente pode identificar hoje. Mas como sempre, né, esse assunto é extremamente extenso, eu não poderia abordar tudo que o encompassa num simples vídeo como esse, mas eu vou fazer o máximo que eu puder para passar o maior número de informações a vocês, o maior número de aspectos sobre a presença da cultura árabe medieval islâmica da Península Ibérica na cultura nordestina nos tempos de hoje. Mas antes eu queria fazer um disclaimer. O História Islâmica ela é uma página temática, uma página que aborda a história sob uma perspectiva e a história de um tema bem específico, que é a história islâmica. Se eu estou falando aqui de história dos muçulmanos da Península Ibérica, eu não estou fazendo uma exclusão de outras influências. Eu não estou excluindo a influência judaica da Península Ibérica na cultura nordestina, não estou fazendo uma exclusão da cultura africana não muçulmana ou da cultura indígena, não. É simplesmente um enfoque temático pelo tema da página. Porque sempre quando a gente fala de influência islâmica na cultura nordestina, vem aquele pessoal, né, que são assim chamados de Beanusim, que são os retornados ao judaísmo nordestino, falar, você está querendo apagar nossa cultura, porque a cultura foi influenciada pelo judaísmo. Não, foi influenciada pelo judaísmo, mas também foi influenciada pelo Islã, pela cultura árabe e pela medievalidade islâmica. Afinal, a Península Ibérica teve uma presença contínua de mais de 902 anos, né, entre a última expulsão dos muçulmanos em 1614 da Espanha e a chegada dos muçulmanos em 711 de Tariq ibn Ziyad. Você tem quase um milênio de história. Foi governada, em partes, em alguns casos, a maior parte da península, por muçulmanos. Então, obviamente, que a maioria da transmissão cultural vai ser, primeiramente, cristã, né? Obviamente, através da cultura católica europeia, e depois islâmica, né? Porque foi a cultura conquistada no processo conhecido como Reconquista. A judaica também ela vai existir, né? Ela vai ter sua também forte presença, mas não significa que ela é a única, ou que tudo que a gente apontar tem que sempre fazer uma referência ao judaísmo dos Anussim, ou dos cristãos novos judeus, que também haviam cristãos novos islâmicos, porque isso é a única coisa que tem. Não, você tem as duas coisas. Esse disclaimer é muito importante, porque sempre que a gente fala, né, vem a pessoa falar lá que não, você está tentando apagar a influência judaica. Não é isso, mas acrescentar mais uma e explicar mais uma para as pessoas. Então, vamos ao vídeo. Um dos traços mais característicos do Brasil é a sua diversidade étnica e cultural. Nosso país é marcado por uma variedade de cores, sotaques, hábitos, pratos culinários e expressões artísticas. Frequentemente é dito que nosso país foi formado pelo encontro fundamental de três povos, os indígenas, os portugueses e os africanos. Na verdade, a nossa ascendência cultural é muito mais complexa e diversa, porque nosso país recebeu imigrantes de várias outras nacionalidades ao longo dos últimos 200 anos. Quando falamos da influência de Portugal, por exemplo, na formação do Brasil, não podemos entender isso no sentido de uma influência puramente europeia. Os portugueses que colonizaram o atual território brasileiro por cerca de 300 anos possuíam uma herança cultural originada no Oriente Médio e do Norte da África também, através dos povos árabes e amazigues ou berberes muçulmanos. Na região nordeste do Brasil é onde essa influência cultural islâmica foi mais forte, pois essa foi a parte do Brasil com maior colonização portuguesa, entre os séculos XVI e XVII, que conservou em seus costumes e tradições uma quantidade maior de elementos culturais medievais portugueses e árabe-portugueses trazidos pelos primeiros colonizadores. Neste documentário, iremos abordar as influências islâmicas na cultura nordestina do Brasil. Mas para isso, precisamos voltar no tempo e entender como o Islã chegou em Portugal e como seus traços culturais entraram no Brasil. Os mouros e a formação de Portugal. O que ficou conhecido como Reino de Portugal e que deu origem à moderna nação portuguesa foi o resultado de um longo processo de ocupação e desenvolvimento cultural de distintos povos. Aos primeiros habitantes ibéricos da região ocidental da Península Ibérica somaram-se povos de origem celta e pequenas populações de origem fenícia e cartaginesa, que se estabeleceram em alguns locais. A partir do século II a.C., os romanos dominaram a Península Ibérica, levando sua cultura e sua religião, primeiro o paganismo tradicional e depois o cristianismo. Com a desintegração do Império Romano Ocidental nos séculos IV e V d.C., a região foi dominada pelos chamados povos bárbaros,
de origem germânica, primeiro os suevos e depois os visigodos. Durante a dominação visigótica, a pequena parcela letrada da Península Ibérica continuou preservando parte da tradição romana e expressando suas visões de mundo através da língua latina. Também a Igreja Cristã Católica se exprimia mediante uma tradição litúrgica e uma disciplina canônica distinta daquelas seguidas pelas comunidades cristãs no resto da Europa Ocidental. Porque uma coisa também é muito importante a gente falar, né? As primeiras igrejas cristãs que se estabeleceram, digamos assim, com maior difusão entre os visigodos, que eram os germânicos que dominaram e invadiram a Península Ibérica 250 anos antes dos muçulmanos chegarem, era o arianismo, né? Era muito comum. Você teve após ali a conversão de Leovigildo, uma nova leva de catolicismo, mas o arianismo ele era muito forte, e após a conquista muçulmana, você vai ter a imposição com a reconquista do cristianismo gregoriano pelo cristianismo católico moçárabe que existia antes. Então a Igreja Católica dentro da Península Ibérica, a Igreja Cristã como um todo, ela vai passar por diversas ondas de novas recristianizações e novas padronizações cristãs durante esse processo de perda cristã do território, reconquista cristã do território e por aí vai. Então é interessante que as pessoas saibam isso, porque as pessoas sempre acham que, não, foi uma restauração católica. Na verdade, o catolicismo da reconquista é diferente do cristianismo que você tinha em diversos aspectos antes dos muçulmanos chegarem na Península Ibérica. Apesar de toda essa sucessão de povos que se alternaram no domínio político da Península Ibérica, seria um erro pensar que houve uma completa substituição de uma sociedade humana por outra. As terras conquistadas pelos suevos e visigodos eram resultantes da mistura dos romanos com os povos celtíberos que viviam ali anteriormente. Foi dentro desse contexto de diversidade étnica e cultural, de confrontos e instabilidade política, que os muçulmanos chegaram à Península Ibérica. Mas de que muçulmanos estamos falando? Chamados de muçulmanos e seguidores do Islã, a religião codificada pelo profeta árabe Muhammad, ou Maomé em português, na região da atual Península Arábica no século VII depois de Cristo. Após a morte de Muhammad, os árabes convertidos ao Islã foram conquistando, sob o comando dos califas ou sucessores do profeta no governo islâmico, vários territórios no Oriente Médio e Norte da África ao longo dos séculos VII e VIII, levando sua religião e cultura e se misturando com os povos conquistados, cruzando o Estreito de Gibraltar, a pedido de nobres visigodos que se opunham ao regime do rei que havia usurpado o trono, Rodrigo. Aqueles exércitos eram compostos por árabes e berberes, amazigues, a população nativa do norte da África, convertidos ao Islã. Tariq bin Ziyad, o general destes guerreiros muçulmanos, era também um amazigue, de origem africana. As tropas de Tariq conquistaram o reino visigodo, transformando a região numa divisão administrativa do Império dos Califas Árabes da dinastia Omíada de Damasco. Os cristãos ibéricos chamavam os muçulmanos de mouros, do latim maurus, a forma como os romanos nomeavam os povos berberes norte-africanos. E essa nomenclatura é muito importante a gente entender nessa fase da história. Vamos lá. Mouro, do latim maurus, era como os cristãos da Península Ibérica, os habitantes da Península Ibérica, chamaram os primeiros muçulmanos, porque eles chegaram ali da região da Mauritânia. Os britânicos, na era da Renascença, no século XVI em diante, vão associar o termo mouro à negritude da pele, porque você vai ter a influência da cultura shakespeariana, da representação de Otelo e todas aquelas questões. Mas na Península Ibérica, mouro era simplesmente muçulmano. Os muçulmanos podiam ser pretos, podiam ser brancos, podiam ser loiros dos olhos azuis, eles eram chamados igualmente de mouros. Então tinham mouros africanos, tinham mouros também chamados árabes, tinham mouros ibéricos, visigodos convertidos ao islamismo. Todo mundo que era muçulmano, todo mundo que vivia no que vai se chamar de Al-Ândalus era chamado de mouros, de tal forma que na expansão marítima portuguesa, séculos depois desse período que a gente está falando agora, muçulmanos chineses vão ser chamados de mouros também, muçulmanos filipinos vão ser chamados de mouros pelos espanhóis. Até hoje a comunidade muçulmana filipina é chamada de mouro pelos filipinos cristãos ou hispanizados. Então é uma confusão que as pessoas acham. As pessoas acham que mouro é só africano, mouro é só uma pessoa de pele escura. Isso ficou na cultura através de certas expressões artísticas, mas nessa medievalidade que a gente está falando agora, mouro era todo mundo que era muçulmano e veio da Mauritânia. Mauros, eles eram mauros antes, eles eram mauros, depois se converteram ao Islã, eles passaram a ser chamados de mauros e assim ficou conhecido o período como Espanha Moura, o governo dos mouros, porque originalmente os primeiros tinham vindo da Mauritânia, mas os subsequentes não. Você vai ter alguns impérios africanos que vão conquistar Al-Ândalus dos muçulmanos ibéricos, do período Taifa, que a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde, depois, dar algumas pinceladas nesse assunto, mas mouro significava simplesmente muçulmano nesse período histórico que a gente está falando. Durante seu governo na Península Ibérica, que chamavam de Al-Ândalus,
correspondente à maior parte dos territórios centrais e meridionais dos atuais Portugal e Espanha, os mouros estabeleceram o mesmo estatuto jurídico de tolerância religiosa existente em outros domínios muçulmanos na Idade Média. Os judeus e cristãos sob domínio islâmico recebiam o status de dhimmi, ou protegidos, podendo manter suas crenças e práticas religiosas e pagando um imposto conhecido como jizya, somente por homens em idade militar. Mas as fronteiras de crença e etnia ou cultura não eram completas. Os novos conquistadores, árabes e berberes, se misturaram com a população conquistada, como haviam feito tantos outros antes deles. Esses casamentos e novos laços familiares ocorreram nos mais diversos níveis e camadas da sociedade, do campesinato até a nobreza. Assim, a religião islâmica também se espalhou através dos casamentos. Por volta do século X, a região de Al-Ándalus, da Península Ibérica, já possuía uma grande população muçulmana para além dos conquistadores. As pessoas se distinguiam pela religião que professavam, mas não pelas suas origens étnicas. Haviam muçulmanos de origens árabe e berbere, mas também pessoas de origem hispano-romana ou visigótica que haviam se convertido ao Islã, bem como eslavos e pessoas de diversas etnias que acabavam viajando para lá ou migrando dentro de um quadro de migrações do mundo islâmico mais amplo. Os filhos de árabes com mulheres de outras etnias eram chamados de mualad ou mulad, termo que originou posteriormente a palavra mulato. Os mulades da Península Ibérica medieval eram etnicamente diversos e se tornaram população majoritária de Al-Ándalus ao longo dos séculos, que era um império de pessoas que falavam árabe, porém todas mulatos. É importante notar que quando os cristãos medievais usavam a expressão mouros, eles estavam se referindo a uma população muçulmana que era etnicamente bastante diversa, composta não só por árabes e amazigues, mas também de hispano-romanos e visigodos convertidos ao Islã e indivíduos mestiços. Na região norte da Península Ibérica continuavam existindo territórios de populações e uma nobreza guerreira local que não foram conquistados pelos mouros. Esses territórios, desde o período romano e visigótico, tinham a tendência a uma maior autonomia política, devido à sua posição geográfica de zonas montanhosas, difíceis de invadir com exércitos. As lideranças locais cristãs dessa região norte da Península Ibérica formaram o Reino de Astúrias, e seus monarcas se proclamavam herdeiros da antiga nobreza visigótica. Então, um ponto que é também muito interessante as pessoas falarem: os muçulmanos foram se expandindo e chegaram lá na região do norte da Península Ibérica e foram repelidos na mítica Batalha de Covadonga, que muitos historiadores, inclusive, questionam se ela realmente aconteceu. Mas, na verdade, aquele padrão se seguiu por todos os conquistadores que vieram para a Península Ibérica, fossem eles romanos ou os próprios visigodos. Aquela região cantábrica, aquela região do norte da Península Ibérica, ela nunca foi conquistada por ninguém por dois fatores. Um, porque ela é extremamente montanhosa, porque não tinha recursos interessantes ali, e porque os habitantes eram basicamente montanheses de vilarejos extremamente difíceis de governar e que não ofereciam nenhum atrativo para conquistadores. Então ela simplesmente foi deixada independente. E os reinos cristãos do norte vão ser descendentes desses territórios que ficaram sob independência administrativa, porém não tributária, porque ao longo dos séculos aqueles governantes independentes eles vão pagar para o governo islâmico os tributos e os impostos devidos. Mas dizer que os muçulmanos foram lá, mas porque aquele povo era extremamente ruim, bruto, corajoso e valente, eles não conseguiram conquistar, não, simplesmente como o Brian Catlus coloca no seu livro Kingdoms of Faith, eles não conquistaram porque não tinha nada de interessante a ser conquistado ali. Não tinha rotas comerciais, não tinha recursos agrícolas interessantes, as partes mais férteis da península já haviam sido conquistadas. Então, assim, a reconquista, ela vai nascer ali, mas quando ela começa, não era vista como uma coisa grandiosa, um grande triunfo de uma batalha que vai ser colocada posteriormente como a de Covadonga, por exemplo, que muitos historiadores consideram como lenda. Mas foi somente a partir do século IX que essa cultura foi se inserindo no grosso da população setentrional ibérica, quando os novos reinos cristãos começaram a se formar na região, rompendo o monopólio dos reis das Astúrias. Reivindicando a herança do reino visigodo, estes novos reis faziam incursões militares nos territórios islamizados de Al-Ándalus, ora saqueando, ora ocupando essas regiões. Os historiadores chamaram posteriormente as guerras dos reinos cristãos do norte contra os muçulmanos do sul de reconquista, mas esse termo não explica bem a realidade da época, pois não havia em muitos daqueles reinos cristãos um projeto claro de tomada integral das terras do Al-Ándalus, e seus monarcas faziam guerras contra governantes muçulmanos da mesma forma que também faziam guerra contra outros reis cristãos, disputando entre si as terras do norte e as novas terras conquistadas do sul. Além disso, não se tratava de uma retomada territorial, pois os cristãos do norte e seus reinos não eram totalmente uma continuação da antiga população do reino visigodo do centro e do sul peninsular, por mais que os reis setentrionais reivindicassem essa continuidade. É uma coisa que eu quero sempre trazer às pessoas que falam sobre essa questão da reconquista. As pessoas que nasceram no norte da Península Ibérica, que continuou, digamos assim, independente e cristianizada, elas não eram nativas do sul. Então quando elas vão para o sul e conquistam o sul de muçulmanos, judeus e cristãos do sul, elas não estão reconquistando nada, elas estão
conquistando. Elas podem estar recristianizando o governo, mas elas não estão expulsando povos invasores, porque os muçulmanos que chegaram na Península Ibérica no ano de 711, eles eram um grupo diminuto de um exército. Eles não substituíram a população e daí por diante a população do sul passou a ser descendente de invasores. Não, a população do sul foi se convertendo ao Islã gradativamente, mas eram tão nativos ibéricos quanto os do norte. Então os do norte eles foram ora expulsando, ora tomando o território do sul, mas eles não eram nativos do sul que eles estavam controlando. É muito importante falar isso porque fala-se sempre da expulsão religiosa, tanto de judeus quanto de muçulmanos da Península Ibérica, como a retomada, a expulsão de invasores. Não, os povos só haviam mudado de religião, eles não haviam sido invasores de nada, eles haviam adotado a religião dos novos conquistadores. Havia dentro dos próprios cristãos católicos da Península Ibérica uma clara distinção entre as populações dos reinos do norte e dos cristãos que viviam sob governo muçulmano e Al-Ândalus. Enquanto a Igreja do Norte utilizava o latim como língua na liturgia, burocracia e demais produção escrita, os cristãos de Al-Ândalus conservavam suas tradições litúrgicas e canônicas visigóticas em língua latina, mas usavam o árabe como língua nos demais usos do cotidiano. Por conta de sua maior assimilação com a cultura árabe, os cristãos de Al-Ândalus foram chamados de moçárabes, do árabe mustarib, ou arabizados. Na medida que os reinos cristãos do Norte conquistavam as terras em Al-Ândalus, foram incorporando populações muçulmanas, judaicas e de cristãos moçárabes. Os reis cristãos aplicaram sobre os seus súditos judeus e muçulmanos um sistema jurídico de tolerância religiosa muito semelhante ao dos governantes muçulmanos de Al-Ândalus. Era permitido que aqueles mantivessem sua religião e seu culto mediante o pagamento de um imposto especial à coroa cristã. Assim como nos territórios islâmicos, era permitido aos muçulmanos e judeus a existência de comunidades e representantes próprios nas cidades, que atuavam como intermediários entre o governo e os súditos não cristãos. Os muçulmanos sob o governo cristão da Península Ibérica eram chamados de mudéjares, termo que tem um significado arábico que denota o deixados para trás. A partir do século XI, o território muçulmano da Península Ibérica foi se fracionando em pequenos reinos chamados de taifas, com a queda do califado omíada na década de 1030. Entre os séculos XI e XII, duas dinastias berberes do Marrocos tentaram unificar novamente Al-Ândalus, os almorávidas e almohadas, mas acabaram também caindo em conflitos internos. Mas como dentro desse contexto tão diverso surgiria Portugal? A partir do século XI, se tornou comum os reis cristãos do norte da península oferecerem terras e benefícios aos nobres e cavaleiros de outros lugares da Europa que os ajudassem em suas guerras contra os mouros e contra outros cristãos. No final do século XI, o rei Afonso VI de Leão e Castela tomou várias terras dos muçulmanos, auxiliados por nobres de outras partes da Europa e também de outros muçulmanos, que eram seus aliados. Dentre os nobres que combateram nos exércitos de Afonso VI estava Henrique da Borgonha, da família dos duques da Borgonha, da região ocidental da atual França. Como recompensa por seus serviços, Henrique recebeu de Afonso VI, em 1096, o Condado de Portucale, uma região que corresponde aproximadamente ao norte do Portugal moderno, entre os rios Douro e Minho. Esse território havia sido tomado por Afonso do seu próprio irmão, nas muitas disputas faccionadas entre reinos cristãos da Península Ibérica. O conde Henrique recebeu também em casamento a mão de Teresa, uma das filhas do rei leonês castelhano, estreitando seus laços com a nobreza norte-peninsular. Apesar de governado por um senhor feudal borgonhês, o Condado de Portucale possuía uma nobreza local moçárabe, que reivindicava a descendência árabe ligada aos antigos emires e califas, e até mesmo a própria linhagem do profeta Muhammad. Essa nobreza local usava a descendência árabe como forma de legitimar seus antigos privilégios frente aos novos senhores de origem borgonhesa. A elite portucalense era, portanto, composta de famílias moçárabes, castelhano-leonesas e borgonhesas. Então Afonso VI ele vai dar o condado que era de seu irmão Garcia, que ele havia derrotado, para esse nobre vindo lá da França, e Portugal ele começa sua gênese aí, com uma nobreza mista de moçárabes, castelhanos, leoneses, aragoneses, cristãos arabizados, muçulmanos ibéricos arabizados, um grande Brasil ainda nessa época. O conde Afonso Henriques, que nasceria do casamento de Henrique da Borgonha com Teresa, assumiu o controle de Portucale em 1128. Os sentimentos autonomistas portucalenses levaram seu conde a se proclamar rei em 1140, após vencer uma batalha contra os muçulmanos. Nascia então o Reino de Portugal. Afonso Henriques passou então a ser chamado de Dom Afonso I, o primeiro rei português. Apesar da assistência inicial, o novo reino foi reconhecido pelo rei Afonso VII de Leão e Castela em 1143 e pelo Papa Alexandre III em 1179. No território do atual Algarve, em Portugal, formaram-se três taifas importantes, ou reinos islâmicos: Mértola, Silves e Évora. O nome Algarve, que até hoje existe em Portugal, deriva do termo que os árabes usaram para nomear aquela região, Gharb al-Andalus, ou o Ocidente de Al-Andalus, ou simplesmente Al-Gharb.
ou o Ocidente, de onde deriva a palavra Algarve. Em 1147, navios transportando guerreiros da Inglaterra, Flandres e Alemanha, que se dirigiam para combater na Segunda Cruzada no Oriente Médio, aportaram em terras portuguesas. Com a ajuda de cerca de 11.000 cruzados, os 9.000 homens comandados por Dom Afonso Henriques de Portugal tomaram a cidade de Lisboa, defendida por aproximadamente 15.000 muçulmanos. No mesmo ano, Afonso Henriques também conquistou a cidade de Santarém dos muçulmanos. A conquista de Lisboa pelos portugueses mostra a diferença que havia entre os cristãos do norte peninsular, os cristãos moçárabes e os cristãos cruzados do restante da Europa. Embora todos fossem membros da Igreja Católica, possuíam atitudes diferentes em relação às conquistas em terras ibéricas. Durante a tomada da cidade, os cruzados mataram um bispo moçárabe da cidade. O rei de Portugal, apesar de ter protegido a população moçárabe nos anos seguintes, nomeou um bispo de rito romano para a sede de Lisboa, o inglês Gilberto de Hastings. Então essa reconquista, essa recristianização que os reinos do norte vinham se expandindo pelo sul, elas eram prejudiciais não só para os muçulmanos que perdiam seu território e iam parar num governo de domínio cristão, mas também pelos próprios cristãos arabizados que não seguiam um cristianismo da mesma corrente em todos os aspectos que os cristãos do norte, e como no caso de Lisboa, o arcebispo moçárabe, que havia sido respeitado por todos os séculos da Península Ibérica Islâmica, foi morto pelos cruzados e substituído por um bispo inglês vindo de fora. Então esse processo de reconquista muitas vezes envolveu, na maioria da parte na verdade, a vinda de nobres e cavaleiros e pessoas de outras regiões da Península Ibérica para invadirem a Península Ibérica em nome de reis ibéricos locais. Os cristãos moçárabes estavam acostumados a negociar com líderes cristãos do norte e governantes muçulmanos do sul. Os cristãos do norte concediam tolerância aos seus súditos muçulmanos e judeus, mas impunham suas próprias normas eclesiásticas aos cristãos moçárabes locais. Quanto aos cruzados de outras partes da Europa, a postura contra os muçulmanos e judeus era mais hostil, com saques e massacres. Para os cruzados, os cristãos moçárabes pareciam-se muito com os árabes, e eram vistos com desconfiança, como potenciais colaboradores do inimigo. Nesse período que estamos descrevendo agora, a parte islamizada da Península Ibérica era governada pelos almohadas, e seu poder entrou em declínio com a derrota na Batalha das Navas de Tolosa, em 1212, contra os exércitos combinados dos reinos de Castela, Aragão, Navarra e Portugal, ajudados por tropas de outras partes da Europa. Durante o século XIII, os reinos castelhano e aragonês conquistaram grande parte do território de Al-Ândalus, restando apenas o grande reino de Granada ao sul como vassalo da coroa de Castela. Foi também no século XIII que o reino de Portugal concluiu sua expansão peninsular, com o rei Dom Afonso III conquistando os territórios do Algarve totalmente em 1248, que foram incorporados aos domínios dos monarcas portugueses, como o Reino do Algarve. Os reis portugueses e demais monarcas cristãos ibéricos mantiveram, em grande parte, a política de tolerância com as populações muçulmanas e judaicas de seus domínios, até a conquista do Reino de Granada por Fernando de Aragão e Isabel de Castela, no ano de 1492. Assim como na região que corresponde ao atual território sul da Espanha, também a região da atual nação portuguesa foi centro de um rico desenvolvimento cultural no período de dominação muçulmana. Dessa produção cultural se destacaram a poesia e tradição dos sufis, místicos muçulmanos. Sobre a poesia, aponta o musicista catalão Luís Soler: todo mundo era poeta. Em Silves, no Algarve, qualquer camponês à frente de sua carroça de bois podia improvisar sobre o tema que lhe fosse proposto. Os poetas notáveis cruzavam a Espanha visitando as cortes, onde lhe eram oferecidos alojamentos, gratificações e cátedras. Alguns poetas do Portugal islâmico ficaram famosos, podendo se destacar Ibn Mucana, de Lisboa, que viveu no século XI e compôs versos sobre animais, cultivos e outros aspectos da natureza. Al-Mutamid, um governador de Silves e rei de Sevilha, entre os anos de 1069 e 1091, cuja corte acolhia vários poetas, literatos e sábios, e Ibn Sara de Santarém, que no século XII compôs também poemas voltados aos fenômenos da natureza. Dentre os mestres sufis do Algarve, o mais célebre foi Ahmed ibn Qasi, da cidade de Silves, que viveu no século XII. Além de sua produção escrita sobre a religião islâmica, Ibn Qasi também iniciou um movimento de contestação aos abusos do poder dos governantes muçulmanos da época, pregando uma ordem política baseada na justiça. Com seu exército de seguidores, o mestre sufi chegou a ter sob o seu poder importantes cidades como Mértola, Évora, Silves, Beja e Niebla. Foi considerado por muitos de seguidores como Mahdi, o enviado para preparar o retorno de Jesus e combater o anticristo no fim dos tempos, segundo a crença islâmica. Apesar da luta contra os almorávidas e almohadas, Ibn Qasi também teve de lidar com conflitos internos com seus ex-seguidores que se voltaram contra ele. Cercado por vários inimigos, o líder sufi buscou uma aliança com o rei cristão de Portugal, Dom Afonso Henriques. Essa aliança
foi o pretexto usado pelos seus adversários para convencer os habitantes muçulmanos de Silves a assassinarem Ibn Qasim no ano de 1152. E isso mostra a complexidade dos governantes muçulmanos da Península Ibérica. Eles eram artistas, eles se aliavam com cristãos e muçulmanos, e às vezes se aliavam com muçulmanos contra cristãos, e essa história é muito importante para a gente entender o panorama do que foi a Reconquista. O fim da chamada Reconquista em 1492 marcou um novo capítulo na história da Península Ibérica. Naquele mesmo ano, os reis de Castela e Aragão expulsaram os judeus de seus domínios, que se recusaram a receber o batismo católico. Em 1496, o rei Dom Manuel I de Portugal expulsou os judeus e muçulmanos do reino, que não aceitaram o batismo, como condição para poder se casar com uma das filhas dos reis da Espanha, Fernando e Isabel. Quanto aos muçulmanos de Castela e Aragão, em 1502 foi-lhes dado o mesmo ultimato: batismo ou expulsão. A política dos reis portugueses e espanhóis a partir da década de 1490 visava uma completa uniformização religiosa de seus reinos. O Tribunal da Inquisição, instituição da Igreja Católica para punir e julgar os hereges dissidentes, foi utilizado pela coroa para reprimir judeus e muçulmanos batizados que continuassem praticando sua antiga fé em segredo, os chamados criptojudaísmo e criptoislamismo. Mesmo práticas culturais de origem islâmica ou judaica como língua, vestuários, nomes, música, dança e culinária foram reprimidas pelas autoridades régias e eclesiásticas. Os descendentes das populações muçulmanas convertidas ao catolicismo na Espanha e Portugal foram chamados de mouriscos. Em Portugal, contudo, que recebeu populações muçulmanas das regiões conquistadas na época da expansão marítima na costa africana e nas Índias, o termo mourisco também foi aplicado aos súditos muçulmanos oriundos de posses e colônias de além-mar e aos muçulmanos escravizados da África. Como muitos mouriscos oriundos do ultramar português também eram obrigados a se batizarem na Igreja Católica, também essas pessoas eram perseguidas pela Inquisição se continuassem a praticar a religião islâmica em segredo. Então vamos a um pequeno glossário dessa parte da história. Algarve, do árabe Al-Gharb, ou o Ocidente. Gibraltar, do árabe Jabal Tariq, ou Montanha de Tariq, que foi a montanha por onde veio o conquistador muçulmano. Moçárabe, do árabe Mustarib, ou arabizado, que era o nome dado aos cristãos que não haviam abandonado o cristianismo sob domínio muçulmano, mas adotado a cultura árabe. Mudejar, do árabe Mudajan, ou submetido, domesticado, termo utilizado para os muçulmanos que viviam sob domínio cristão na Península Ibérica. Mulad, do árabe Muallad, ou de mãe não árabe, termo dado às pessoas de origem mestiça, de pais árabes e mãe não árabe, nascidas na Península Ibérica. Taifa, do árabe Tawaif, ou facção, nome dado aos reinos islâmicos fraccionados surgidos após a queda do Califado Omíada na Península nos anos 1030. Influências árabes na língua portuguesa. A primeira influência que a cultura islâmica deixou em Portugal foi na língua. Essa influência é facilmente perceptível em muitas das palavras da língua portuguesa, conforme explica o escritor árabe-canadense Habib Saloum. O português está saturado com mais de 1000 palavras de origem árabe. Algumas são tão fáceis de detectar. As palavras em português que começam com al são quase todas resultado da assimilação do prefixo árabe que significa o, e que em espanhol passou a ser el. Da mesma forma, topônimos portugueses que começam com od e com ode ou ode, como o de leite, o de louca, o de achari, todos derivados do wadi árabe, que significa vale. Apesar do português ser uma língua de origem latina, ele, assim como o espanhol, possui uma série de palavras derivadas do árabe, diferenciando-se de outras línguas derivadas do latim dos antigos romanos. A princípio pode parecer simples explicar essa presença árabe na língua portuguesa, afinal, os árabes dominaram grande parte do território português por cerca de 500 anos e mais de 700 anos na Espanha. Mas entre o domínio romano e a conquista árabe tiveram em Portugal o domínio visigótico, que praticamente não influenciou o vocabulário espanhol e português com palavras germânicas. A diferença é que tanto o latim quanto o árabe foram utilizados na Península Ibérica não somente como a língua de comunicação no cotidiano, mas como a língua da escrita, para os registros dos atos do governo, para a correspondência, para rituais religiosos, para a produção científica, literária e cultural. Os mouros governaram grande parte da Península Ibérica utilizando a língua árabe, aproximadamente a mesma quantidade de tempo que os romanos haviam dominado anteriormente a região, fazendo uso da língua latina. Segundo os linguistas, as línguas escritas produzem vocabulários mais amplos e complexos, e esse efeito ocorre mesmo sobre a parcela analfabeta da população, já que muito da produção escrita, antiga e medieval, era usualmente lida ou recitada em público, como a Bíblia nas igrejas e o Alcorão nas mesquitas. Os atos de governo e sentenças da justiça proclamadas diante do povo pelas autoridades, as obras de saber debatidas entre os estudiosos ou as canções e poemas recitados entre as mais variadas classes sociais. Cerca de 1/4 das palavras do português primitivo são originárias do árabe. Conforme explica o filólogo Antônio Ruiz, ele também um árabe brasileiro, autor do famoso dicionário Ruiz da língua portuguesa, num total de 3.000
a 3.200 palavras do português primitivo, há no mínimo 800 palavras de origem árabe. Numa estatística verbal contemporânea de então, é impressionante o acervo de palavras árabes que existem vivas no português, representando algo em torno de 25% do vocabulário da língua portuguesa primitiva, e essa estatística toma em conta também os vocábulos então recém-derivados. Dentro dos territórios peninsulares sob a dominação muçulmana, também os judeus e cristãos utilizavam-se da língua árabe para sua produção escrita. Foi só com o avanço das conquistas cristãs no século XI que o latim voltou a ser usado na documentação e produção cultural, escrita em maior escala, exercendo novamente influência sobre a língua e cultura em seu vocabulário. E é interessante, se a gente vai analisar em algumas fontes, você tem a reclamação de clérigos cristãos da Península Ibérica de que as pessoas só queriam falar árabe, que era a língua culta, era a língua, digamos assim, considerada a língua do futuro naquela época, a língua da sofisticação. Então por isso que o árabe carregou tanto o português. É muito difícil que um brasileiro passe um dia sem falar uma palavra que tem origem árabe. Café, açúcar, algodão, laranja, alface, arroz, fulano, chaveco, papagaio, tanta coisa do nosso idioma tem origem no idioma árabe. A presença dos mouros no Brasil. Como vimos, o fim da Reconquista no século XV acarretou uma trágica sorte para a população muçulmana peninsular, conversões forçadas e expulsão. A população batizada que permaneceu em território português e espanhol foi chamada de mourisca, mas no caso português, foram chamados de mouriscos também os muçulmanos de domínios ultramarinos trazidos cativos para o reino de Portugal ou para as colônias. Enquanto na Espanha a coroa e a Inquisição buscavam apagar a maior quantidade possível de resquícios da cultura islâmica em suas terras, chegando até a perseguir o consumo de cuscuz, prato de origem amazigh norte-africana, em Portugal, a atuação contra os traços da cultura árabe foi menos intensa. Como apontou o diplomata franco-brasileiro Nicolas de Benet, foi o árabe a primeira língua que os portugueses tentaram utilizar para se comunicar com os indígenas que habitavam a costa do atual território brasileiro. Foi em árabe que ocorreu a primeira comunicação do Velho Mundo para o Novo Mundo, e é a língua árabe a primeira de todas as línguas do continente antigo que foi ouvida no Novo. Com efeito, seguindo o exemplo do Cristóvão Colombo, que acreditando poder chegar ao Oriente pela rota do Oceano Atlântico, levou consigo na sua primeira viagem um judeu convertido de língua árabe e hebraica, cujo nome ainda nos é preservado. Pedro Álvares Cabral também teve com ele um intérprete árabe, e acreditando que a Baía do Porto Seguro, onde havia desembarcado, estava ligada ao continente asiático, encarregou esse intérprete de se comunicar em árabe com os nativos. Não era preciso acrescentar que foi sem sucesso, mas esse fato, que nos é preservado nos anais da viagem de Cabral, parece de alguma forma simbólico. Como os portugueses ao longo de sua expansão marítima pela costa da África e do Oceano Índico entraram em contato com muitos povos muçulmanos ou que tinham contato com rotas de comércios árabes, era natural que levassem em suas expedições intérpretes falantes de língua árabe. Mas não foi através dos intérpretes das expedições marítimas que a cultura árabe se fez mais presente no território brasileiro, mas sim através dos próprios colonizadores e dos escravizados, como explica de Benet. Ao todo, do ano de 1500 ao ano de 1600, os primeiros colonizadores da América do Sul pertenciam à Espanha e ao sul de Portugal, ou seja, uma parte fortemente orientalizada e arabizada de Portugal. A estas raças arabizadas, assim transportadas para a América, foi acrescentado ainda outro elemento oriental, desta vez um elemento puramente oriental, os prisioneiros de guerra das campanhas portuguesas no Marrocos, bem como os árabes, descendentes de árabes ou mestiços residentes no território português e espanhol, eram muitas vezes exilados e deportados ao menor pretexto para as novas colônias do outro lado do Atlântico, e os judeus muitos então não o fizeram desfrutar de um melhor tratamento. Mas a circunstância que provocou a imigração de indivíduos foi a expulsão, em 1610, dos mouriscos, árabes judeus convertidos ou aparentemente convertidos ao cristianismo. Embora os estudos mais recentes consideram que a composição dos primeiros colonizadores não fosse somente das parcelas mais arabizadas de Portugal e Espanha, como acreditava de Benet, é correto dizer que a presença da cultura islâmica no Brasil veio de duas fontes, o Reino de Portugal e os domínios ultramarinos portugueses na costa africana. Não só pessoas de classes mais baixas que vieram de Portugal ao Brasil possuíam ascendência árabe, mas também indivíduos de classes mais altas, como o capitão Martim Afonso de Souza, um dos primeiros donatários das capitanias na colônia, que era descendente de um filho de um rei português, Dom Afonso III, que teve fora do casamento com uma princesa muçulmana. Muitas vezes se divulga a ideia errônea de que o Brasil foi colonizado por criminosos. É certo que muitos crimes eram punidos pela lei portuguesa com desterro para as colônias, mas nem todos esses delitos eram crimes no sentido que entendemos hoje. Muitas vezes as punições eram resultantes de perseguições políticas ou religiosas. Nem todos os portugueses que vieram para o Brasil foram forçados. Haviam também pessoas em busca de novas condições de vida, esperando uma ascensão social
e não teriam acesso no Reino de Portugal. Outros buscavam um lugar mais distante onde poderiam praticar seus costumes e suas crenças longe dos olhares das autoridades. Apesar das perseguições e da repressão religiosa sofrida, grupos mouriscos trouxeram ao Brasil parte de seu legado cultural, muitos dos quais já se encontravam bastante enraizados na cultura portuguesa. Essas características muitas vezes se mantiveram ainda mais fortes no Brasil do que em Portugal. Isso se explica pelo fato de que, além dos mouriscos peninsulares, o Brasil recebeu também populações muçulmanas escravizadas da África ao longo dos séculos XVI ao XIX. Entre os muçulmanos africanos escravizados, o elemento religioso era uma forma de conservação de sua identidade e manterem um senso de comunidade entre si. Como os escravizados muçulmanos costumavam ser mais letrados do que os escravizados de outras origens, eles possuíam mais facilidade de preservação e de passarem para gerações seguintes seus costumes e tradições, mesmo sob a imposição do catolicismo pelas autoridades coloniais. Uma prova disso é que viajantes europeus do século XIX encontraram populações de escravos muçulmanos no Brasil que se reuniam para orações e estudos da religião islâmica. Como o Nordeste foi a região do atual território brasileiro que foi colonizada mais intensamente nos 2 primeiros séculos da presença portuguesa, isso fez com que os elementos da cultura de Portugal medieval, entre elas a herança mourisca, se fixassem mais no povo nordestino do que em outras partes do Brasil. Então esse fator é fundamental. Os muçulmanos não vieram com a esquadra lá da Arábia ou do norte da África, conquistaram o Brasil e por isso temos influência da cultura muçulmana. Mas os portugueses católicos tinham influência da cultura muçulmana na arte, na construção, na música, no vocabulário, na alimentação. Então é por isso que a gente tem uma série de pratos de origem arábica medieval que fizeram o seu caminho até a culinária brasileira, e pessoas muçulmanas que vinham com cripto-islamismo, da mesma forma que com cripto-judaísmo. Pelo fato de dominarem um território muito distantes, culturalmente diversos, os portugueses tendiam a ser mais flexíveis com os costumes distintos, mas em ambos os casos a prática da religião islâmica foi severamente proibida. A cultura árabe está presente no Brasil, desde o descobrimento da terra pelos portugueses. Foi através das tecnologias desenvolvidas ou aprimoradas pelos árabes, como a bússola, o quadrante e o astrolábio, e as velas latinas triangulares, que os navios portugueses puderam se lançar aos oceanos. Essa influência se nota em diversos termos de origem náutica portuguesa que derivam do árabe. Influência nas artes e música. Na paisagem que os portugueses foram formando através das vilas, fazendas e cidades que erguiam na nova colônia brasileira, havia com características arquitetônicas lusas herdadas dos árabes e berberes. As construções de casas estreitas, de portas e janelas ou de pátios internos eram inspiradas na arquitetura dos povos árabes, para impedir a entrada com força do vento do deserto no edifício ao mesmo tempo que os mantinha arejado. A disposição espacial das casas, com uma sala para visitas mais próxima da rua e demais cômodos dirigidos ao interior, também refletia o ambiente doméstico muçulmano, que privilegiava a privacidade familiar, em especial das mulheres, enquanto o cômodo voltado para a rua era o local de convívio dos moradores com os visitantes e a vida pública. O pátio interno era a área reservada para o convívio íntimo da família. Outro elemento arquitetônico predominante no Nordeste brasileiro do período colonial, que combinava a praticidade climática e costumes familiares religiosos, era o muxarabe. Essas estruturas de treliças de madeira eram utilizadas no Nordeste em conjunto com amarrações de telhas para arejar e iluminar as janelas de forma controlada. Os muxarabe também permitiam que as mulheres da casa pudessem observar o movimento da rua sem serem notadas pelas pessoas que passavam de fora. Esse elemento hoje em dia no Nordeste é conhecido como cobogó, e você vai até hoje encontrar eles em diversos edifícios pelo Nordeste, casas, até fora do Nordeste e outras regiões do Brasil, e é uma herança da maxerabia, ou no português do muxarabe, que é aquela parede cheia de furinho, aquela janela cheia de furinho que você vai ter, que é uma herança da cultura islâmica que acabou chegando no Brasil também. O azulejo, que é uma característica bem conhecida da arquitetura portuguesa, também veio de influência árabe, utilizado principalmente nas igrejas para criar imagens de santos ou para decorar fontes. O azulejo foi originalmente usado pelos árabes e outros povos muçulmanos para ornarem suas mesquitas com formas geométricas, já que o Islã proíbe o uso de imagens nos edifícios e cultos religiosos. No Brasil, desde o período colonial, o azulejo esteve presente como elemento decorativo nas casas e igrejas. Até a própria palavra azulejo, vem do árabe, adilej. E outros termos, como a própria cenefa, que é aquela moldura que você coloca na base do azulejo, também vem do árabe, a sanifa, que você coloca lá. Então você vai vendo que isso é uma reconstrução na Península Ibérica medieval em terras brasileiras. Mas é na poesia e na música que mais se fazem presentes as influências árabes na cultura nordestina brasileira. A sociedade árabe anterior ao surgimento do Islã utilizava a escrita em menor grau. Isso fazia com que aquele povo composto de grupos nômades e seminômades dos desertos se cultivassem uma tradição marcada pela oralidade. Um dos traços dessa oralidade era a rica produção poética
sobre os mais variados temas. Esses versos eram declamados e recitados em público, e muitas pessoas se acostumavam a guardar vários desses poemas na memória. Muitas vezes os versos eram também acompanhados de música. O musicista catalão Luis Soler nos ajuda a compreender a importância do poeta na sociedade árabe pré-islâmica. O hábito da improvisação poética, de funda vivência nas tribos árabes nômades, quando entra no século VI, faz sua aparição a escrita árabe, facultando grafar a tradição, estoura na portentosa floração da poesia pré-islâmica, que nos tem deixado os modelos máximos da raça. Era naquele tempo que Okaz, pequena cidade a 3 jornadas de Meca, realizava uma feira anual que juntava as mais diversas tribos de todos os territórios. Aproveitando aquele contato, celebravam-se certames poéticos nos quais cada tribo, pela voz do seu poeta, competia com as outras, cantando façanhas e virtudes dos seus. O poeta, aliás, era considerado uma das figuras mais proeminentes em cada comunidade beduína, altamente admirado e respeitado por todos. Num mundo grandioso, sem dúvida, mas no qual os objetos a perceber são em número limitado, o poeta do deserto aguça sua capacidade de observação para captar a expressão de um olhar, identificar um rastro na areia ou um grito na noite. E nessas tribos errantes espalhadas pelo deserto imenso, no meio árido e difícil debaixo de um sol escaldante de dia e no frio penetrante das noites carregadas de estrelas, a eloquência e a arte de cantar versificando representavam um carisma aureolado com qualquer coisa de sagrado, um poder de perturbar, transcendentalizar as ações e paixões do indivíduo e da coletividade, num meio denso de forças telúricas. Representava também uma prova de alçada espiritual. Somente pode ter a capacidade de bem dizer quem é capaz de bem pensar. Esse modo de fazer poesia de improviso, em competições entre diferentes poetas, falando dos temas do cotidiano, também se desenvolveu nas sociedades berberes islamizadas do norte da África, sendo presente ainda hoje no Marrocos, e através do norte da África foi levado à Península Ibérica influenciando a poesia árabe andaluza, mas também a poesia trovadoresca cristã peninsular. Na região nordeste do Brasil, permanece ainda hoje a tradição dos poetas e cantadores, muitos analfabetos, comporem poemas de improviso sobre temas do cotidiano e de reunirem grupos para duelarem em seus versos. E essa tradição dos repentistas, ela vem diretamente do árabe medieval do Zajal, que ainda hoje existe em países como o Líbano. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo onde eu vou comparar o Zajal árabe e o repente nordestino. لكن إذا بتسبح ببحر مواهب بيستنزرك عالشط قباض الرواح. Pobre não come arroz, pobre não come feijão, às vezes só dorme no chão e não tem aonde morar. Você não diga isso não e tenha cuidado na vida, ou vai ou ficou arriba, canta quem sabe cantar. Ah, o pobre falta comida, falta cama, cobertor, olha o pobre trabalhador no Brasil não pode morar. Aqui eu era ainda sou e tem tudo e não falta nada, só não vi a vaquejada que a chuva não vai deixar. Eu quero ver a vaquejada enquanto está derramando, a gente fica cantando e deixa a chuva molhar. No campo da música, o primeiro elemento importante são os instrumentos musicais, que o Nordeste recebeu da cultura portuguesa renascentista, a maioria deles de origem árabe medieval, conforme explica o musicista catalão Luis Soler. Os europeus, carentes de instrumentos para animar suas festas e salões, precisaram tomar emprestados aos muçulmanos o seu variado e rico instrumental. De fato, a Europa, até hoje, deve em grande parte aos árabes a esplendorosa música instrumental que a Renascença inaugurou graças a este empréstimo, pois são muitos os tipos de instrumentos que integram as nossas atuais sinfônicas que foram encampados pelo Ocidente copiando os modelos muçulmanos, as cópias sendo possíveis graças ao contato vital que a cristandade tinha com os sarracenos andaluzes. Na época do rei João I de Portugal, entre os anos de 1385 e 1433, o arquivo registra uma orquestra formada por alaúde, guitarra, harpa, arrobit, rabeca, anafio, charamela e órgão, instrumentos de tradição muçulmana, quase todos eles. É claro que muitos desses instrumentos foram adaptados com o tempo, mas a grande maioria dos instrumentos de corda e percussão que se encontram no repertório musical nordestino possuem origens da cultura dos mouros, da Península Ibérica. Mas não foi só na parte material que a música nordestina foi influenciada pela tradição musical moura. Também nos ritmos e estilos musicais podemos observar essa herança. Existem dois exemplos que são tão fáceis de perceber a semelhança apenas ouvindo, sem necessidade de conhecer a fundo a teoria ou a história musical. A gnawa é uma forma de música marroquina
marroquina originária por volta do século XI, pelo povo da Guiné, da África subsaariana ocidental, que teve contato com os berberes do Marrocos. O povo guinawa utiliza a música para acompanhar algumas de suas cerimônias religiosas islâmicas, de forte caráter místico. A música guinawa marroquina, surgida desse encontro, exerceu influência sobre o estilo do samba de coco, do estado de Pernambuco, de duas formas, principalmente a primeira pelo instrumento utilizado, o ganzá, espécie de chocalho de metal ou plástico usado no coco. É semelhante aos krakrebs, uma forma de castanholas de ferro usada pelos músicos da Guinawa. A segunda semelhança se encontra no ritmo da música. O coco usa escalas e compassos semelhantes ao da Guinawa e diferentes ritmos da África Ocidental comuns. Subi no olho da aroeira para tirar uma abelha que fica maripoá. Ela me pergunta, enrola no cabelo, adeus, adeus, pra dentro, adoar. Ela me pergunta, enrola no cabelo, adeus, pra dentro, adoar. Subi no olho da aroeira. Subi no olho da aroeira. Ela te sabe mais porque se aberta, a tabela só pré pra cabelo pra durar. Ela te sabe mais porque se aberta, a tabela só pré pra cabelo pra durar. Ela te sabe mais porque se aberta, a tabela só pré. Grande parte dos estudos que apontam as influências da cultura árabe na poesia e música nordestina, muitas vezes ignorados por estudiosos que possuem uma visão focada unicamente nas influências ocidentais europeias da cultura brasileira, foram realizados pelo movimento armorial, movimento de intelectuais e artistas surgido na década de 1970, que buscavam o resgate das tradições populares no Nordeste brasileiro. E é só você analisar o tanto de instrumentos que a gente usa na medievalidade, mas que a gente usa até hoje, que tem nomes com origem no árabe, como esses aqui que vocês estão vendo na tela. Influência na agricultura, pecuária e culinária. Quando os árabes ocuparam a Península Ibérica, trouxeram para o território seus gêneros e técnicas agrícolas, ampliando e diversificando os cultivos para além da agricultura praticada pelos antigos romanos. Influenciados pelas normas de limpeza e higiene da religião islâmica, os árabes introduziram também os maiores cuidados sanitários no cultivo da terra e no manejo dos animais. Dos diferentes territórios que dominavam, os árabes trouxeram para a Península Ibérica cana-de-açúcar, frutas cítricas como a laranja e o limão, e cereais como o arroz. O clima e a grande quantidade de terras férteis no Brasil possibilitou que essa vastidão de cultivos introduzida na península pelos mouros fosse cultivada, ainda em maior escala, na colonização portuguesa daquele território. A grande produção agrária portuguesa no Brasil foi possível devido ao legado dos muçulmanos medievais, conforme aponta o sociólogo brasileiro Gilberto Freire. Se foram os cruzados que trouxeram às Espanhas o moinho de vento, aplicado em certas partes da América, nas Índias Ocidentais, por exemplo, a indústria do açúcar foram os mouros que introduziram em Portugal o moinho de água, ou a azenha, avô do engenho colonial brasileiro de moer cana pelo impulso da queda de água sobre uma grande roda de madeira. João Lúcio de Azevedo salienta que a própria oliveira parece ter se tornado melhor utilizada em Portugal depois da vinda dos mouros. Explica João Lúcio: a nomenclatura proveniente do latim para as árvores, oliveira, olival, olivedo, de origem árabe, o produto, azeitona, azeite, leva a pensar em um maior aproveitamento dessa espécie vegetal no período muçulmano. O fato é significativo. Como significativo é o verbo mourejar ter se tornado sinônimo de trabalhar em língua portuguesa. Significativa a frase tão comum em Portugal e no Brasil, trabalhar como mouro. E foi o mouro a grande força operária em Portugal, o técnico, o lavrador. Ele quem deu às coisas sua maior e melhor utilização econômica. Quem valorizou a terra, quem salvou das secas por meio de inteligente irrigação. Não só a oliveira foi aumentada de valor e de utilidade pelas ciências dos mouros, também as vinhas, além do que foram eles que trouxeram à península a laranjeira, o algodão e o bicho da seda, desempenharam a função de técnicos e não apenas de energia. E não só o algodão, o bicho da seda e a laranjeira introduziram os árabes mouros na península, desenvolveram a cultura da cana-de-açúcar, transportada depois da Ilha da Madeira para o Brasil, condicionaria o desenvolvimento econômico e social da colônia portuguesa na América, dando-lhe organização agrária,
e possibilidade de permanência e fixidez. O Mouro forneceu ao colonizador do Brasil os elementos técnicos de produção e utilização econômica da cana. Nos 2 primeiros séculos da colonização portuguesa, a cana-de-açúcar representou o principal motor da economia do Brasil, plantada em larga escala para a exportação. Usando-se da mão de obra dos africanos escravizados, muitos deles muçulmanos, a cana-de-açúcar também se entrou nos hábitos culinários dos colonizadores luso-brasileiros. Muitos ingredientes e gostos da culinária brasileira, herdada dos portugueses, são de origem árabe, conforme aponta o sociólogo brasileiro Gilberto Freire. Diversos outros valores materiais absorvidos da cultura moura ou árabe pelos portugueses transmitem-se ao Brasil. Também o conhecimento de vários quitutes e processos culinários, certos gostos pelas comidas oleosas e gordas, ricas em açúcar. O cuscuz ou jitão brasileiro é de origem norte-africana. Portanto, o gosto brasileiro por temperos variados e sabores doces é uma herança cultural árabe. A diversidade étnica e cultural e as distintas condições climáticas do Brasil, entretanto, produziram algumas modificações em relação aos pratos árabes e berberes originais. Na tradicional cabidela nordestina, composta de fígados e outros miúdos de galinha, ao molho, acrescentou-se o sangue de galinha no molho, algo que não existia na receita árabe original, já que o Islã proíbe o consumo de sangue dos animais. E a cabidela original, ela era feita somente com o fígado do animal e não tinha sangue. E ela vem justamente do árabe kibdia, ou literalmente feita de fígado. O cuscuz, um dos pratos mais tradicionais do Nordeste, era originalmente feito de sêmola, mas no Brasil passou a ser utilizado o milho, que era cultivado em maior quantidade na região nordestina do Brasil. Diferente do caso espanhol, no qual o cuscuz era visto pelas autoridades da Inquisição como indício de prática de criptoislamismo, nos domínios portugueses o cuscuz era visto apenas como um costume culinário, sem significado religioso. Com relação aos doces, temos 2 pratos de influência árabe que já estavam presentes nos primórdios da colonização portuguesa no Nordeste brasileiro, o alfenim e o tareco. O alfenim é um pequeno doce de açúcar refinado, moldado em formas de animais. Já o tareco é um pequeno biscoito feito de farinha de trigo, ovos e açúcar. Os brasileiros também herdaram dos árabes a forma de conservar a carne salgada exposta ao sol, prática iniciada no Nordeste e depois praticada em larga escala no Rio Grande do Sul, com o termo charque, do árabe ash-sharq. O processo de expansão marítima portuguesa ampliou o acesso ao açúcar a diferentes temperos e especiarias, entretanto, foi a cultura árabe que deixou no povo brasileiro o gosto por doces em temperos que as navegações portuguesas tornariam mais acessíveis. E aqui podemos ver diversos termos de culinária, de cultivo, que têm origem árabe, e que estão no português porque vêm justamente dessa herança medieval. Influências no vestuário. Os muçulmanos na Idade Média possuíam um contato comercial intenso que conectava a Rota da Seda e o Índico com o Oriente Médio, o deserto do Saara e o norte da África. Dentre os produtos que circulavam nessas rotas comerciais estavam os tecidos. Diversos tipos de tecidos foram introduzidos na Península Ibérica pelos muçulmanos e seus nomes, derivados da localidade onde eram produzidos, foram incorporados à língua portuguesa. Embora tenha sido colonizado por um povo europeu, o Brasil até a primeira metade do século XIX apresentava entre a sua população de origem portuguesa hábitos muito diferentes do restante da Europa Ocidental. Foram anotados por viajantes ingleses e franceses no século XIX. Entre esses hábitos, o mais fácil de perceber era a forma de se vestir. Muitas práticas diferenciadas de vestuário do Brasil colonial e imperial eram resultantes do contato com a cultura indígena e de diferentes culturas africanas, mas encontramos também nas formas de vestir do Brasil influências mouriscas e árabes, tanto da Península Ibérica quanto da África muçulmana. O gibão, ainda hoje usado pelos vaqueiros do Nordeste brasileiro, era uma peça de roupa usada na Europa medieval e renascentista, com formatos e materiais variados. Sua origem provém da juba dos mouros ibéricos, uma veste longa ajustada nas partes superior e solta da cintura para baixo, com mangas levemente ajustadas no antebraço ao pulso. Os castelhanos medievais transformaram a juba na aljuba, levemente modificada, mas ajustada nas mangas e dorso, e larga a partir da cintura, terminando nos joelhos. Mas no final do período medieval, a aljuba deu lugar ao jubon, ou rubon, em espanhol, que logo se disseminou por outras partes da Europa. O rubon, ou gibão, possuía um formato mais curto, na altura da cintura, e era aberto na frente, podendo ou não ser fechado com botões. Muitas vezes as mangas eram levemente afastadas, ligadas por algumas costuras, facilitando a mobilidade dos braços. A versão do gibão que mais se disseminou no início da colonização do Brasil foi a sua versão mais simples, usada pelas classes mais baixas. O uso de modelos mais antigos até o século XVII também foi comum, já que não havia produção de tecidos e roupas na colônia, fazendo com que, fora das classes mais ricas, a moda permanecesse antiquada, nos moldes do final do século XV, início do século XVI. Além das versões de couro usadas pelos vaqueiros nordestinos, alguns bandeirantes paulistas também usaram versões sem mangas de gibões de couro para proteção contra as flechas dos indígenas. Na região da Bahia, o vestuário entre a população foi influenciado pelos malês, como eram chamados os muçulmanos da costa ocidental da África, que eram trazidos
trazidos escravizados para o Brasil. O abadá, veste branca usada hoje nas religiões de matriz africana afro-brasileiras e também em desfiles de carnaval, se origina na veste longa e folgada que os malês usavam em casa para suas orações. O abadá também foi usado na famosa Revolta dos Malês, na qual um grupo de escravizados muçulmanos se rebelou contra as autoridades imperiais em Salvador em 1835. Parte da indumentária, mas com contornos religiosos, está o uso da mandinga. Amuletos associados a feitiços e proteções mágicas na cultura afro-brasileira têm origem no seu uso por escravos muçulmanos, de um cordão no pescoço, com um pequeno pedaço de couro contendo versos do Alcorão. A transformação da mandinga islâmica original em amuleto foi o resultado de tanto da repressão das autoridades coloniais contra práticas muçulmanas, quanto do sincretismo entre diferentes etnias africanas no contexto da escravidão no Brasil. No vestuário feminino brasileiro, a influência árabe foi ainda mais visível até o século XX. Mesmo em grandes cidades do Brasil, tanto no período colonial quanto na época imperial, era possível ver mulheres, em especial de classes mais altas ou médias, cobrindo-se quase inteiramente com mantilhas pretas, de forma muito semelhante como faziam as mouriscas da Península Ibérica. Esse costume não era exclusivo do Nordeste, pois viajantes estrangeiros do século XIX observam a existência do uso de mantilhas também em São Paulo e Rio de Janeiro. O sociólogo Gilberto Freire recorda os relatos dos viajantes europeus sobre o aspecto oriental das mulheres brasileiras no período anterior ao século XX. Tendo viajado no interior de Minas Gerais e de São Paulo, o cônsul inglês Richard Burton do século XIX ainda encontrou o hábito das mulheres de irem à missa de mantilha, o rosto quase tapado, como o das mulheres árabes. No século XVI, XVII e XVIII, os rebolsos e mantilhas predominaram por todo o Brasil, dando às modas femininas um ar mais oriental que europeu. Os rebolsos eram uma espécie de dominós pretos, mantilhas fúnebres em que se andavam amortalhadas muitas das beldades portuguesas, como os descreveu no século XVII o português Sebastião José Pedroso no seu itinerário, referindo-se às mulheres do reino. O uso de véu e mantilhas pelas mulheres não foi exclusivo do Brasil. Também na América Espanhola esse costume foi usado, como aparece nas famosas tapadas pintadas nas aquarelas do peruano Pancho Fierro nas décadas de 1820 e 1830. Muitos desses hábitos de vestuários de origem ibérica e morisca foram caindo em desuso entre as classes altas e médias dos grandes centros urbanizados, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, quando a França passou a ser vista como um referencial de cultura e modernidade para as elites brasileiras e os produtos têxteis ingleses se tornaram mais presentes no mercado. Embora tenha desaparecido em sua versão original, o uso de mantilhas e chales sobre os ombros, e não mais usados como um véu, ainda se mantém entre as mulheres mais velhas em algumas regiões do interior do Brasil. O gibão manteve-se entre os vaqueiros por sua praticidade na lida com a vegetação espinhosa nordestina. Mas também foi inclusive junto com esses produtos têxteis ingleses que outra influência islâmica acabou virando sinônimo de Nordeste. Uma curiosidade para vocês: o chintz, que era a roupa que os sultões do Império Mongol usavam, o tecido que eles usavam, que era produzido na Índia, ele acabou sendo trazido pelos ingleses, para o Brasil. E aqui o chintz virou a chita, que é inclusive o tecido mais associado ao Nordeste, mas tem sua origem na Índia islâmica do Império Mongol e seu comércio, com os ingleses que acabavam trazendo esses produtos para o Brasil. Então, assim, até nessa substituição da moda mais arábica, medieval, que os portugueses preservaram, você tem uma substituição também por aspectos islamizados de um Oriente ainda mais distante, nesse caso de um Oriente Islâmico indiano. Influências militares. Por conta do contato maior com os árabes e berberes, os portugueses e espanhóis da Idade Média e do Renascimento desenvolveram formas de combate diferentes do restante da Europa daquele período. Muitos combates da Reconquista não consistiam em batalhas com objetivos de ocupar uma terra, cidade ou fortaleza inimiga, mas como rápidas escaramuças para desarticular um adversário ou cometer saques. Para esse fim era necessário armamentos mais leves e de maior mobilidade. Foi nesse tipo de combates rápidos, chamados de razias ou assuadas, que os portugueses e espanhóis copiaram algumas táticas de guerra dos mouros, habituados com a maior mobilidade e agilidade dos combates nos desertos da África do Norte. Dentre essas táticas estava a cavalaria à la gineta, ou gineta, no qual o cavaleiro montava com as pernas mais arqueadas, possibilitando uma maior mobilidade de seu conjunto ao cavalo, portando lanças mais leves, e a adarga, um escudo de couro do tamanho médio, em formato oval, de coração ou bioval. Os ginetes também portavam armaduras mais leves do que a do cavaleiro europeu medieval tradicional. Podemos ver na arte das décadas de 1500 e
1510, de jinetes e seus armamentos, jinetes espanhóis, nas pinturas da capela moçárabe da Catedral de Toledo retratando a tomada de Orã, no norte da África, pelas tropas do cardeal Cisneros, e jinetes portugueses, nas cenas das lendas do apóstolo Santiago nas pinturas do retábulo do convento dos Cavaleiros de Santiago na cidade de Palmela, jinete sendo uma palavra inclusive de origem árabe, para denotar os amazigues da tribo Zanata, sendo jinete vindo do árabe Zanate. Outros armamentos herdados dos mouros e berberes usados pelos portugueses e espanhóis, inclusive aqui na América, foi a azagaia, uma espécie de dardo de madeira com ponta de metal para ser disparado de cima do cavalo, como podemos ver nas tapeçarias flamengas de Pastrana, retratando a conquista de Árzila no Marrocos pelo rei Dom Afonso V de Portugal, em finais do século XV. Os tipos de guerra travados pelos portugueses na época dos descobrimentos, tomadas de fortalezas litorâneas, combates no deserto ou em florestas densas, eram muito diferentes dos grandes campos de batalha da Europa renascentista, onde colunas enfileiradas de infantaria e cavalaria se enfrentavam, usando soldados com armamento leve e outros com armamento pesado. O estilo de guerra mais móvel e os armamentos mais leves, copiados dos muçulmanos, serviram melhor aos objetivos militares dos portugueses nas suas conquistas de além-mar. No Brasil, essas táticas seriam misturadas com outros estilos e armas de guerra dos povos nativos indígenas, mais adaptados à guerra na floresta densa. Com a adoção mais intensa do modelo de guerra europeia a partir do século XVIII, os modos de guerrear dos mouros e seus estilos de armamento foram desaparecendo do Brasil colônia, mas se mantiveram os nomes de origem árabe no vocabulário militar brasileiro, como em Portugal. Outra característica interessante é que, tal como os mouros do norte da África, os exércitos brasileiros, mesmo no século XIX, não tiveram unidades de cavalaria pesada como haviam nos exércitos europeus da época. Com o fim do Império e o advento da República, o exército brasileiro adotou os moldes franceses, adquirindo um estilo plenamente ocidentalizado. Mas nos termos militares portugueses, que aqui vocês podem ver na tela, vocês podem ver uma grande abundância de terminologias arábicas, e isso acabou sendo transmitido para o Brasil, e nos primeiros séculos os exércitos brasileiros tinham essa grande influência da cultura árabe islâmica medieval. Influências nos costumes. Além da culinária e do vestuário, os brasileiros preservaram outros costumes e hábitos herdados da cultura árabe. Alguns hábitos mais fortes se conservaram no ambiente doméstico e nos locais sagrados, conforme aponta Gilberto Freire. Nossas avós coloniais preferiam sempre ao requinte europeu das poltronas e dos sofás estofados o oriental, dos tapetes e das esteiras. Em casa e até nas igrejas era sobre os tapetes de seda ou as frescas esteiras de piripiri que se sentavam, de pernas cruzadas a mouriscas, os pezinhos tampados pelas saias. Quando vão visitar, informa um relatório holandês do século XVII, referindo-se às mulheres luso-brasileiras, primeiramente mandam participar. A dona da casa senta-se sobre um belo tapete turco de seda estendido sobre um soalho e espera que suas amigas que também se sentem ao seu lado sobre o tapete, à guisa dos alfaiates, tendo os pés cobertos, pois seria uma grande vergonha deixar alguém ver seus pés. Isso mostra que, além de certas influências indígenas como o uso de rede para dormir, o hábito de andar descalço com poucas roupas no dia pelos homens, principalmente entre as mulheres, a influência moura foi grande nos costumes domésticos, como o hábito de sentar no chão e a preferência por esteiras e almofadas, tanto em casa como nas igrejas brasileiras. O costume de sentar-se nas igrejas é bastante peculiar, já que até no século XIX a maioria das igrejas católicas, diferente das protestantes, não possuíam bancos. O comum era assistir à missa e os sermões inteiros de pé. Da mesma forma que entre os mouros, devido às normas da religião islâmica, as mulheres luso-brasileiras cultivavam maior privacidade no ambiente doméstico, possuindo cômodos mais reservados, fora dos espaços reservados às casas e visitas. O passado das guerras entre cristãos e mouros na Península Ibérica também povoou até mesmo o imaginário do povo nordestino, nas famosas cavalhadas, encenações de combates entre cavaleiros cristãos e mouros, que também são populares em outras regiões do Brasil. Originalmente ligadas à nobreza e derivadas dos torneios medievais da Europa como exercício de treino de combate para os cavaleiros, no Brasil as cavalhadas adquiriram caráter de festejos populares associados a festas religiosas e devoções de santos católicos. Além disso, na cultura brasileira, as cavalhadas adquirem um caráter de valorização dos grupos excluídos e de integração, deixando um segundo plano a simbologia do conflito, conforme explica o historiador medievalista brasileiro José Rivair Macedo. O ritual de separação em sua origem no Brasil, o tema dos mouros e cristãos teria ganhado nova roupagem,
funcionando como um ritual de integração de grupos marginais e excluídos. O paradoxo residiria no fato de que o Nordeste, onde foi amplamente realizado, os dois grupos em lide terem sido constituídos em geral por negros e mestiços, grupos que na origem estariam mais próximos dos mouros do que dos cristãos. E é interessante que você tem pinturas, como a de Debré, onde mostram a igreja brasileira com todo mundo sentado num tapete, rezando sentado num tapete, as mulheres com véus, com chales, com burcas cobrindo o rosto, que é uma cena que naquela mesma época que você podia ver na Mesquita Azul em Istambul, na Suleimania, em qualquer mesquita do mundo islâmico, porque era uma dessas muitas heranças que foram deixadas no Brasil colonial, principalmente no Nordeste. Traços islâmicos medievais no vaqueiro e do cangaceiro nordestino. O vaqueiro do sertão nordestino é um exemplo de uma síntese das influências culturais que os mouros deixaram na cultura brasileira, em especial no Nordeste. A aparência visual é o primeiro aspecto que nos chama a atenção. O vestuário do vaqueiro nordestino é muito diferente dos peões de gado gaúchos e dos pantaneiros e de outras regiões do país. A sua veste mais parece uma armadura que um traje de lida rural. O Nordeste brasileiro foi uma das primeiras regiões do Brasil a serem colonizadas com maior intensidade pelos portugueses. Nas regiões mais férteis, próximas do litoral, as terras foram reservadas para o plantio da cana-de-açúcar. Mas a economia açucareira necessitava do gado bovino para a força de trabalho, carga, abastecimento de leite e carne das vilas, engenho e cidades fundadas pelos colonizadores. O gado trazido pelos portugueses a partir da década de 1530, resultante de cruzamento entre raças africanas e ibéricas, passou a ser criado mais para o interior do Nordeste, no sertão. Por ser região com locais mais áridos, era necessário uma criação mais extensiva do gado, que precisava ser conduzido continuamente em busca de novas pastagens. A vegetação espinhosa da caatinga também apresentava dificuldades para o manejo. Na condução do gado, pelas extensas terras do sertão nordestino, os vaqueiros usavam cavalos alazões, de origem árabe. O aboio, canto utilizado para chamar e conduzir o gado, também se originou na forma dos cantos usados pelos pastores nômades do deserto árabe, para conduzirem seus camelos e outros tipos de rebanho. Outro tipo de canto com o qual o aboio se parece é o azan, a recitação que os muçulmanos fazem para chamar os fiéis para o momento das orações diárias. E até hoje, você tem na Península Arábica, na Arábia Saudita mesmo, uma tradição conhecida como Hilat al-Ibli, que é a condução do camelo pela entoação de uma musicalidade que é idêntica à do aboio nordestino. Vejam essa comparação. Para enfrentar a caatinga, os vaqueiros do sertão passaram a utilizar os gibões feitos de couro, no seu modelo mais original, com mangas. Ao gibão acrescentava-se um chapéu e perneiras de couro, chamado de safão, para proteger o restante do corpo do vaqueiro. Como, entretanto, nas sociedades anteriores à Revolução Industrial, a praticidade não era separada da arte, esses gibões e demais utensílios de couro eram frequentemente decorados com ornamentos e talhados ou pintados. Tal como outros ofícios artesanais, a arte de trabalhar o couro exige uma técnica muito especializada e é transmitida de pai para filho em famílias que se dedicam quase exclusivamente a este tipo de trabalho. Os mestres no ofício do couro são chamados de vaqueiros artesãos ou cavaleiros cantadores. A técnica de trabalhar o couro herdada dos muçulmanos ibéricos pelos artesãos nordestinos se originou no Guadamessi, palavra que vem da cidade de Gadamés, no norte da África. Uma forma de talhar o couro de carneiro para decorar forros de parede. O couro trabalhado dos artesãos nordestinos é decorado com desenhos que lembram a vegetação da região, devoções religiosas, cenas de festas populares ou lendas regionais.
figuras, mas também com motivos abstratos e símbolos que podem ser rastreados até a arte islâmica medieval ibérica. A estrela de 5 pontas, símbolo frequentemente associado ao ocultismo, e a estrela de 6 pontas, hoje associada ao judaísmo, é um motivo comum nas decorações de couro nordestinas. O caso mais famoso é o dos chapéus do cangaceiro Lampião, nas décadas de 1920 e 1930. As estrelas de 5 e 6 pontas são figuras presentes como elementos decorativos em várias culturas ao longo da história. Entretanto, foi inicialmente entre os muçulmanos medievais ibéricos que esses símbolos adquiriram significados específicos, ligados a tradições místicas da religião islâmica, em especial com as tradições que atribuíram ao rei hebreu Salomão o poder de dominar os gênios, como aponta o pesquisador Rafael Daher. A época do desenvolvimento da literatura e práticas místicas envolvendo o hexagrama, a estrela de 6 pontas, no contexto judaico, já existia tal associação entre a estrela de 6 pontas e a figura de Salomão na tradição islâmica. O Khatam Suleiman, como é chamado em árabe, já era presente nos livros de magia, sufismo, misticismo e ocultismo islâmico, sendo a ele atribuídos poderes e propriedades sobrenaturais. Além das estrelas de 5 e 6 pontas, encontramos na arte de couro nordestina outros símbolos arabescos utilizados na decoração de mesquitas e palácios, ou em bandeiras e estandartes, escudos e moedas do Al-Ândalus ibérico, e no norte da África Islâmica na Idade Média. No imaginário popular, o gibão de couro e o chapéu bicorne acabaram sendo vistos como uma espécie de conjunto de vestuário típico sertanejo nordestino, tanto do vaqueiro quanto do cangaceiro. Essa imagem relativamente recente foi difundida para o restante do Brasil pela figura do cantor Luiz Gonzaga, que vestia gibão de couro e chapéu bicorne. Originalmente, entretanto, essas peças eram de contextos diferentes. Os cangaceiros usavam chapéu bicorne decorado com estrelas, enquanto o gibão de couro era parte da indumentária dos vaqueiros. Os vaqueiros usavam chapéu de couro, mas uma versão mais simples, arredondada e com abas curtas. Tanto os feitos dos vaqueiros quanto os cangaceiros foram celebrados pela literatura dos cancioneiros nordestinos. Assim podemos ver em especial o vaqueiro como uma síntese da influência árabe na cultura do Nordeste brasileiro, vestindo trajes derivados do vestuário árabe ibérico, usando couro decorado com motivos de tradição árabe ibérica, conduzindo seu gado com um canto de entonações melódicas árabes, cavalgando de forma semelhante aos ginetes berberes e de alimentação e imaginário de tradição poética e influência árabe andaluza. E você vai ver aqui, onde eu mostro todas as nomenclaturas, desde a faca, do nome que se dá ao cavalo e de tudo que envolve o vaqueiro nordestino, o quão ele foi carregado dessa influência árabe ibérica medieval de Al-Ândalus. Apesar da grande diversidade cultural brasileira, é inegável o papel que Portugal exerceu na formação do povo e da nacionalidade do país. Mas o Portugal que colonizou o Brasil não era um reino puramente ocidental, era dotado de um povo carregado de influências orientais, árabes e berberes amazigues. O Nordeste, primeira região do Brasil a ser colonizada mais intensamente por Portugal, foi a porção do país que mais recebeu essa influência cultural moura portuguesa. Esses traços culturais ainda estão presentes hoje, com mais força em terras nordestinas do que em outras regiões do Brasil, devido a um outro processo histórico, a urbanização e industrialização do Brasil. Quando o Brasil começa a se industrializar no século XIX, mas em maior parte a partir dos anos 1930, o Nordeste já não era mais o centro econômico do país como havia sido nos primeiros 2 séculos da colonização e no ciclo do açúcar. A industrialização iniciou pelas regiões Sudeste e Sul, e com o processo veio a cultura urbana da Europa ocidental industrializada. As elites e classes médias começavam a imitar costumes e gostos da elite francesa e inglesa. Em sentido contrário, o Nordeste conservou a mentalidade e costumes pré-industriais, tanto nas camadas populares, que durante o tempo foram pouco impactadas pelo crescimento econômico que beneficiava mais outras regiões do país, quanto pelas elites, que apegavam à tradição que se lhes recordava um passado em que tinham prestígio e influência sobre o Brasil. Mas não podemos pensar na tradição medieval portuguesa e árabe nordeste brasileiro como uma peça de museu. Ela é uma tradição viva e, como tal, continua atualizada, renovada e reinterpretada e ressignificada. Da mesma forma que a influência árabe não pertence só ao passado, ela continua presente através da grande comunidade de imigrantes dos países árabes que continua contribuindo para o crescimento econômico, social e cultural do nosso país. E é isso, pessoal. Isso foi um apanhado longo, mas um apanhado. Não é tudo que você precisa saber sobre essas influências, porque cada uma dessas micro-influências tem um livro que poderia ser escrito sobre ela. E no História Islâmica vocês já me viram fazer dezenas e dezenas de postagens a respeito de carne com nomes de influência árabe, a respeito de instrumentos musicais, a respeito de cortes de tecido, a respeito de tantas coisas que vocês vão associar à cultura nordestina, mas que na verdade tem uma origem medieval mais antiga que remonta a esse passado de Al-Ândalus. Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos, né? E levar esse conhecimento para mais pessoas. E Assalamu alaikum, até o próximo encontro aqui na página História Islâmica.
E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas mais diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie essa iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.